Olha só o que eu trouxe. Eu achei interessante, não seria muito, vamos dizer assim, eu vou aprofundar um pouco mais, enriquecer a nossa aula. Eu trouxe o esquema, o diagrama esquemático do multiteste analógico. Como eu tenho esse esquema, eu achei interessante a gente analisar ele. Tá? Não é um esquema complexo, é um esquema até relativamente simples. Tá? Mas eu resolvi colocar. Olha só que interessante. Aqui nós temos o esquema do multiteste todo. Tá? Na aula de ohmímetro, eu já tinha falado que esse ohm aqui era o ohmímetro. Então, essa bateria, essas posições da chave e essa bateria é o ohmímetro. Né? O voltímetro, nós temos aqui DCV, tá? Eu vou marcar depois aqui, e nós temos o ACV. O voltímetro, ele não usa bateria. A bateria e a pilha que a gente coloca nesse multiteste é só para o ohmímetro. Se vocês receberam o multiteste e não colocar a pilha, quiserem fazer uma medição com voltímetro, pode fazer que não vai mudar em nada. Tá? Essas pilhas aqui só servem para o ohmímetro. Isso porque é um analógico, tá? Não é o digital. O digital não tem jeito, tem que ter a bateria. Bom, vamos analisar aqui como que a medição é feita, por onde que a medição passa. Pelo menos é essa ideia que eu quero que vocês tenham, tá? Claro que depois esse vídeo fica gravado, vocês podem rever novamente. Se tiver alguma dúvida, depois pode me enviar. Então vamos lá. Aonde que começa a leitura da tensão? A leitura começa aqui, ó. Entrada. Tá vendo aqui o lado positivo e o lado negativo. A ponta de prova preta está aqui, ó, embaixo, e a ponta de prova positiva está ligada aqui, no mais. Então, quando eu vou fazer uma medição, o que acontece? Eu coloco a ponta de prova preta e a vermelha aqui e vou colocar lá na medição que eu quero medir. Aqui em verde, ele vem seguindo o caminho da minha tensão. Passo por um fusível de proteção, é um fusível para evitar alguma tensão muito alta, uma corrente elevada, queime o seu aparelho. Então passa por isso aqui, vira, ó, desce e vem aqui para essa resistência R13. Tá? Fica aqui. Esse circuito em verde aqui, esse caminho em verde, tanto será seguido para a corrente contínua quanto para a alternada. Tá? Porém, quando ela chega aqui, aí vai depender. Eu tenho a opção de subir para a corrente alternada ou eu tenho a opção de ir para a corrente contínua. Vai depender da posição da chave que estiver lá e da tensão que a gente vai medir. Se for tensão contínua, ele vem para cá, para o R3. E entra nessa chave comutadora, que é a chave daquelas posições que estão lá. Meio, 2,5, 10, né, 50, 25 e 1000. 250 e 1000. Tá? Esse aqui é a chave seletora que está em azul, DCV. É a chave contínua. Agora, se a medição que eu vou fazer for alternada, for uma tensão alternada, ela vai subir pelo R13. Está vendo aqui em vermelho? Ela sobe pelo R13, que tem aqui posição 10, 50, 250 e 1000. Então, ou ela segue ou ela sobe. Tá? Existe aqui ainda um capacitor C1 que vem para uma entrada chamada output. Essa output ela permite que a gente faça medições só com corrente alternada, sem a componente contínua. Quando eu coloco a saída output, eu só meço corrente alternada. Eu não vou medir corrente contínua aqui. Ele bloqueia, né? Lembra que o capacitor ele é de acoplamento, ele bloqueia a componente contínua e só deixa passar a corrente alternada. Tá? É somente ACV.
Essa linha de baixo é uma linha do terra, tá vendo aqui em preto? Essa aqui é o terra. É todas as ligações que são feitas ao ponto comum. Agora, a corrente ainda não passou pelo medidor, então ela veio, entrou aqui no verde. Se for corrente contínua, segue direto. Se for alternada, ela sobe. Aqui, ó, ela desce através do R9 a corrente contínua que já passou pela posição. Já passou pela posição da chave. Então aqui ela já passou pela posição da chave, segue essa linha e vem para o medidor. Esse aqui é o medidor. É o ponteirinho que se desloca. Então a corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica ela segue um caminho. Então, na hora que eu vou medir uma tensão contínua, ela passa pelo fusível, vem seguindo a linha verde, passa direto, entra nessa resistência aqui, vai passar pela posição que escolheu, ela vem, ela desce pelo R9 e é entregue aqui no medidor. Tá? Nesse medidorzinho aqui, para poder aparelhar e finaliza aqui no terra, né? Por isso que tem esse ponto comum aqui. E aí ele vai se deslocar e mostrar a tensão que está marcando ali. Tá. Se for a corrente alternada, ela entra aqui, passa pelo mesmo caminho verde, só que em vez de ela seguir, ela sobe, vem para o R13, passa aqui pelas chaves, pela combinação das chaves, vem para um diodo D2, olha que interessante, que entrega o valor da tensão na bobina móvel do multiteste. Agora, por que ela passa por um diodo? Por que na corrente alternada passa por um diodo? Porque a medição, a corrente alternada ela está sempre variando. E lembram que a corrente alternada ela não tem polaridade, ela fica toda hora trocando de polaridade e o valor não é constante. Então, o multiteste, o voltímetro, ele faz uma medição de corrente alternada de valor eficaz. Esse diodo é para converter essa tensão em corrente contínua. Tá? Então, quando a gente está medindo uma corrente alternada da rede, por exemplo, e você encontra 240 volts, esse 240 volts é uma tensão eficaz. Porque ela é uma corrente contínua, porque ela está parada, está constante, que representa aquela corrente alternada, tá? Porque corrente alternada está sempre variando. Ora ela está positiva, vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, até um valor mínimo, inverte a polaridade, vai a um valor máximo, ela fica, tem uma aula que eu já falei sobre isso. Já tem um vídeo de corrente, dos tipos de corrente contínua e alternada. E a diferença delas, que a gente inclusive calcula. Valor de pico a pico, valor de pico, né? A gente faz todos esses cálculos também. E aqui a medição é eficaz. Por isso que tem esse diodo. Tá? Ó, aqui é a linha da corrente contínua e aqui é a linha da corrente alternada. Tá vendo aqui? Ó, o D2 é o diodo retificador. Aqui transforma a corrente alternada em corrente contínua para a gente fazer a medição.